Oi, gente! Você sabe a diferença de nylon 70, nylon emborrachado, nylon dublado, manta R1, manta R2? Não? Então hoje eu vou te ensinar. Eu sou a Catiele do Costura e Lembranças e hoje eu vou trazer um vídeo explicativo para vocês sobre a diferença desses forros impermeáveis, desses materiais que você também pode usar como tecido principal, dos estruturadores manta R1, manta R2. E se você gosta desse conteúdo, eu quero te pedir que você já deixe seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilha com as amigas. E se você tiver alguma dúvida depois do final do vídeo, ou você quiser alguma sugestão, deixa aqui nos comentários que eu vou gostar muito de saber. Vamos aprender? Vou começar pelos estruturadores, manta R1, manta R2 e também o nylon acoplado. Bom, a diferença entre a manta R1 e a manta R2 é que a manta R1 ela tem resina acrílica somente em um dos lados. O outro lado ele não tem resina acrílica. Então, quando você vai fazer uma peça, costurar uma peça, você vai passar o ferro somente nesse lado que tem a resina acrílica. No outro, ele não tem resina, então o tecido não vai aderir à manta mesmo com o ferro. Como que eu gosto de usar a manta R1? Eu uso a manta R1 nas minhas bolsas de notebook, em peças que são maiores e que eu posso usar um forro um pouco mais grosso, como o nylon 600, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Porque eu gosto da aderência do fato dele aderir, né, em um dos lados, porém eu não uso ele em peças que eu preciso de muita estrutura, porque ele é uma manta mais fina. Então eu gosto de usar, por exemplo, nas necessaires, bolsas até menores, eu gosto de usar a manta R2. E a diferença dela é que ela tem resina nos dois lados. Por ter resina nos dois lados, ela me permite que eu coloque o tecido, né, o meu tricoline na frente e o meu forro atrás. Então, quando eu passo o ferro, ambos os lados vão estar aderidos ao tecido. E isso facilita muito, porque normalmente eu gosto de passar primeiro o tecido principal na frente, faço a costura de segurança, depois eu viro, coloco o forro, faço outra costura de segurança prendendo o forro, para que também, porque essa aderência, ela não é definitiva, ela é temporária ali, você passa o ferro e aí o tecido adere à manta, mas se você deixar um tempinho se você não costurar logo, ele vai começar a soltar. Então, eu gosto muito de usar a manta R2 para necessaire, para... A maioria das peças que eu faço são com manta R2. Na manta R1, eu uso em peças em que eu posso usar um forro mais estruturado, porque aí vai dar a estrutura da peça que eu quero. E aí eu quero te dar uma dica. Existem várias marcas, né, de manta acrílica. E tem algumas que são bem ruins. Vou te mostrar uma aqui, ó. Essa manta, ela é R1. Pode ver que ela tem resina de um lado, mas do outro ela não tem. Mas ela não é uma manta boa, ó. Se você for reparar, ela é mais grossa do que a manta R2. Só que a resina dela não é boa, ela não adere direito ao tecido e ela não dá estrutura. Assim, ela é muito... quando você passa o ferro, você percebe que ela não tem a durabilidade boa. Então, uma dica que eu te dou é: cuidado na hora de comprar a manta. Veja se ela tá bem resinada, se essa resina ela é boa, tá? Porque isso vai fazer toda a diferença no resultado final da sua peça. Então, vamos lá. Como estruturador, eu uso manta R1 ou manta R2. E agora também eu uso o nylon acoplado, juntamente com o TNT. Normalmente eu uso o TNT 120 gramas, mas em algumas peças eu uso somente o nylon acoplado. O nylon acoplado, de um dos lados ele tem essa parte aqui brilhosa, tá vendo? Que é impermeável. E na outra parte ele tem uma espuma.
Então ele permite que essa espuma pode servir como estruturador. Ele também estrutura a peça. E aí depende da peça que você for fazer. Vou te mostrar aqui, ó, esse modelo de carteira aqui que eu faço, eu estruturei ele somente no nylon acoplado. Como os meus bolsos eu usei entretela e eles ficaram mais, né, estruturados, eu pude usar somente o nylon acoplado sem usar o TNT. Mas se for uma peça que precisa de mais estrutura, uma necessaire, uma bolsa, aí é ideal que você use o TNT junto com o nylon acoplado, tá? Eu também uso ele como forro. Por exemplo, nessa necessaire aqui, que eu fiz de sintético, eu usei o nylon acoplado como forro, porque essa parte da espuma me permite dar uma estrutura a mais, né, no sintético, e também me permite que o forro dela seja impermeável. Impermeável que a gente fala semi-impermeável, né? Ele aguenta a umidade, mas não a água, por causa da costura, né? Os pontinhos, né, da agulha. Então, esse é o nylon acoplado. Agora eu vou te mostrar o nylon 70. O nylon 70, ele também tem um brilho na frente e atrás ele tá vendo, mais durinho, ele é como se fosse um plástico, assim. Ele, também já usei ele como forro, só que ele é mais durinho, então se você precisar desvirar a peça, você vai sentir um pouco de dificuldade. Mas ele é ótimo também para dar estrutura em peças maiores, em que você não tem que desvirar e que não corre o risco de rasgar. Eu usava muito ele nos meus porta-máscaras, porque ele ajudava com a manta R2 a ele ficar mais durinho, mais estruturado, e também é impermeável. Então, esse é o nylon 70. Esse daqui é o nylon emborrachado. Perceba que ele é bem molinho, tá vendo? Esse nylon emborrachado, ele também tem uma parte brilhosa e do outro lado ele parece mesmo uma borracha, tá vendo? Esse é o lado avesso, esse é o lado principal, o lado mais brilhoso. Ele é excelente para usar como forro. Eu uso muito nos meus estojos duplo, estojo triplo, porque ele deixa a peça, né, impermeável, e ele é ótimo porque ele não tem perigo de rasgar na hora que você vai desvirar. Você pode usar em peças menores e também você pode usar como tecido principal. Vou te mostrar aqui, ó. Eu fiz essa frasqueira térmica aqui, ó, todo no nylon emborrachado. Eu usei ele como tecido principal. E ele é muito bom para costurar, não fica saindo do lugar, não tem nenhum problema se você usar com um calcador de teflon. Mas tá aqui, ó, usei como tecido principal, já usei como tecido principal em lancheira masculina, porque é preto, é brilhoso, ele dá um ar mais sofisticado também nas peças. Então, nylon emborrachado é ótimo para tanto forro como para tecido principal. E agora, o nylon 600. O nylon 600, a parte principal dele, ó, ele é mais, ele não tem brilho, ele é fosco, tá vendo? E o lado avesso, ele é também como uma borracha. Ele, diferente do nylon emborrachado, ele é mais grosso, tá vendo? E ele não tem brilho na frente, ele é fosco. O nylon 600, eu uso ele como forro das minhas bolsas para notebook, por exemplo. Porque ele, junto com a manta R1, ele me dá estrutura na minha peça, não fica ruim para costurar. E também dá essa coisa do impermeável, né? De você não ter que ficar lavando por dentro, você pode só passar um pano úmido, uma buchazinha e passar um pano úmido por cima. Então, ele facilita bastante. Então, já usei também o nylon 600 como forro de shoulder bag. Eu só não uso para necessaire porque na hora de desvirar ele não é tão fácil como
o nylon emborrachado. Então, esses são os 4 tipos de nylon que eu uso aqui no meu ateliê. Nylon 600, nylon emborrachado, nylon 70, mais grossinho, e o nylon acoplado. Esses são os 4 tipos de nylon que eu uso aqui no meu ateliê. E tem um outro material que eu também uso como forro, que é o bagum. E aqui eu tenho 2 tipos dele. Um que ele é mais brilhoso e ele tem um pouquinho mais de estrutura. E esse daqui que não tem brilho, você pode perceber que ele é um pouco mais molinho. E o verso deles, ele lembra um pouco o tecido. O bagum eu uso principalmente nas minhas lancheiras, né? Como forro da lancheira ali por cima do Etaflon. Se você deixar somente no Etaflon, ele vai rasgando com o tempo. Então, o bagum, ele protege o Etaflon e ajuda ali a sua peça a ter uma durabilidade bem maior. Eu uso também o bagum nos meus porta-kits de higiene, porque em algumas peças, né, o branco como fundo fica bem melhor e ele é bem fácil também para limpar. Inclusive, eu gosto mais desse que é mais brilhoso, porque eu acho ele mais fácil para limpar do que o outro que é fosco, tá? Então é isso. Trouxe as diferenças para vocês dos nylons, manta R1, manta R2. No começo, quando eu comecei a costurar, 6 anos atrás, eu só utilizava a manta R1 porque foi o que a minha professora de costura criativa na época me ensinou. E aí, depois eu fui percebendo que a manta R2 era bem melhor, porque ela me dava mais estrutura, o resultado da minha peça ficava mais bonito. E aí depois eu comecei a usar o nylon acoplado, os forros. Então, assim, uma dica que eu te dou é experimente. Tem coisas que a gente só vai saber o resultado depois que a gente fazer, depois que a gente terminar, depois que a gente experimentar. Então, não fique presa a nenhum conceito, porque me ensinaram assim, então eu vou continuar assim. Experimente, tente novos materiais. Tem muita coisa boa aí no mercado, tem muito material bom. Estude, veja qual é a estrutura que a peça precisa, se é uma peça que vai carregar peso, então ela precisa de uma estrutura boa, tanto na parte principal quanto no forro. Veja qual o resultado que a cliente deseja. Tudo isso é bom para você pensar, para você saber qual material você vai usar, qual a escolha que você vai fazer, tá bom? Eu espero que eu tenha te ajudado. Se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou gostar muito de te ajudar, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo.